Participa agora do workshop de Cultura Digital na Educação, Tatiel Zarte e Marcelo Doro, da Universidade de Passo Fundo, com o relato de experiência, o uso de podcasts como recurso pedagógico no ensino de filosofia, um relato de experiência. Muito bem, a gente agradece o espaço que está sendo dado para o curso de filosofia poder falar um pouco desse projeto que a gente está fazendo com tanto carinho. Mas antes de apresentar o podcast, eu acho que seria interessante a gente apresentar um pouco do projeto Arqué e sobre quais outras atividades que a gente realiza através do curso. Porque o podcast ele é um produto recente, é um filho recém-nascido, né? Tendo na linguagem do Marcelo, e a gente ainda está trabalhando com ele aos poucos. Então, eu gostaria que o Marcelo, que é coordenador do curso, falasse um pouco também das outras atividades que o curso de filosofia realiza nesse intuito de aproximação com a comunidade em geral. Olá, primeiramente. Eu vou falar especialmente de uma atividade que eu acho que ela tem uma conexão importante com a produção do podcast. Quando o Tatiana depois vai historiar um pouco melhor o surgimento desse projeto, das gravações dos podcasts, mas a gente já tinha uma experiência de quase 10 anos de um trabalho de divulgação filosófica por meio do projeto que chama O que a Filosofia tem a dizer sobre. E o espírito desse projeto é pegar temas do cotidiano, né, da vida das pessoas, que são temas imediatos, temas que importam, né, para a grande maioria das pessoas, e oferecer um olhar filosófico sobre esses temas. Então, a gente falava de muitas coisas. A gente começou falando sobre reality shows, as redes sociais, e futebol, e amor, amizade, todas essas questões. Então, já existia esse projeto de extensão dentro da filosofia há um longo tempo. E aí, quando o Kotatiel chegou com essa proposta, tipo, vamos gravar um podcast filosófico. Aí, toda essa experiência anterior que a gente já tinha, né, de produzir um conteúdo filosófico acessível para as pessoas, especialmente pessoas fora da universidade, a gente poder agregar essa experiência anterior à gravação dos podcasts. Eu acho que isso tem sido uma contribuição significativa. Então, esse é um projeto do curso de filosofia, da extensão do curso de filosofia, que foi significativo para os podcasts que vieram na sequência. Quem sabe, Tatiana, tu conta agora como é que surgiu, porque o surgimento desse projeto, o que inspirou a construção desse projeto, ele é significativo, inclusive, para a nossa proposta de pensar as possibilidades educacionais que ele traz. Bom, a ideia do podcast ela surgiu através de algumas conversas, por acaso, conversas de bar e conversa entre amigos, professores, e percebemos que a maioria das pessoas não teve um professor realmente de filosofia, com graduação em filosofia, ensinando a filosofia na escola. E fica uma carência muito clara que a maioria das pessoas não teve essa oportunidade, claro, professores muito esforçados e capacitados que não têm formação na área improvisavam e davam essas disciplinas, mas não é a mesma coisa com um professor com formação. Então, muitas vezes acabava se limitando a uma história da filosofia e não realmente incentivando o pensamento crítico e tudo mais. Então, eu cheguei até o Marcelo, conversei com ele, e o Marcelo também já tinha reparado isso, que a maioria dos alunos também não teve um professor de filosofia na formação, e surgiu essa ideia de criar esse projeto como um suporte pedagógico para as escolas, principalmente, que não possuem um professor de filosofia, terem um maior acesso aos professores que têm, grande maioria tem doutorado já, eu acho que mais de 90% do curso, né, Marcelo? Tem doutorado para ter essa aproximação e para ter essa conversa mais direta, porque como a Universidade de Passo Fundo ela é uma universidade comunitária, ela tem como propósito entregar algo de volta também para a comunidade. E o podcast está sendo uma alternativa, como um suporte, para ajudar esses professores e ajudar também os acadêmicos do curso de filosofia, do ensino básico, do ensino superior também, a ter uma alternativa de ensino. E, claro, é muito importante.
Desculpa, Marcelo, pode falar. Só complementar, Tatiel, que a gente tem essa informação do contexto do ensino de filosofia, especialmente por meio dos nossos estagiários que vão para as escolas, e aí a gente percebe que em muitas escolas, nas escolas públicas especialmente, nesse caso, quem está dando aula de filosofia lá é o professor formado em história, em geografia, em muitas outras disciplinas. E esses professores, via de regra, eles se empenham, eles estudam, eles tentam trabalhar a disciplina da melhor maneira possível. Só que há uma carência fundamental que é inevitável. A pessoa não teve toda uma preparação específica, direcionada para fazer esse trabalho. Falta uma bagagem que a gente adquire na medida em que participa de um curso. Então, é a mesma coisa se nós, formados em filosofia, fôssemos dar aula de outra disciplina, de história, de geografia, sei lá. Nos faltaria todo um embasamento mais significativo para o desempenho dentro dessa disciplina. Então, o podcast, ele tinha, por um lado, essa intenção de servir como um subsídio para esses professores, que também poderiam ter um canal de autoformação em relação a temas filosóficos, que eles pudessem, então, usar para suas aulas e, assim, qualificar as suas aulas, e também serviria como um canal direto de contato com os estudantes, né? Não só com estudantes, mas com a comunidade em geral, que pudessem ter, então, discussões filosóficas relativamente acessíveis, porque a gente precisa dizer isso, né, Tatiel? Quando que a gente pensou, vamos gravar podcasts filosóficos, então? A gente teve essa preocupação de que esses podcasts, eles não tivessem essa marca do academicismo, que não usassem uma linguagem excessivamente técnica, excessivamente acadêmica, que pudessem apenas por conta disso ser compreendidos por um conjunto bem específico de pessoas que já tivessem um treinamento inicial. Então, desde o início, a nossa intenção era: vamos fazer abordagens filosóficas de temas de interesse geral, sem perder profundidade, mas usando uma linguagem que as pessoas possam nos entender sem ter um treinamento prévio para isso, né? Porque, assim como todas as áreas especializadas, a filosofia também ela tem um vocabulário, ela tem termos técnicos que são demandados para a gente ler, por exemplo, as obras clássicas da área, né? Mas não é a nossa intenção trabalhar com esse tipo de vocabulário e com esse tipo de terminologia quando a gente faz um programa para pessoas em geral, né? Então, esse é um ponto que a gente considerou desde o início significativo para que o podcast pudesse alcançar esses propósitos, né? Ou seja, servir como subsídio para professores que trabalham em filosofia, embora não tenham uma formação filosófica, e servir como um canal direto da comunidade em geral, dos estudantes da educação básica, com a filosofia, sem que também eles precisassem ter um treinamento prévio para acompanhar e para desfrutar desses conhecimentos. Até por conta dessa carência de professores de filosofia com formação, dando aula, talvez muitas gerações passaram pela escola e tiveram uma visão equivocada sobre o curso de filosofia como algo chato, como algo massivo. Então, a ideia do projeto, ela apresenta a filosofia de uma forma alternativa, com assuntos do cotidiano, até porque alguns problemas dos clássicos ainda podem ser muito bem debatidos ainda hoje. E só deixar bem claro que o Marcelo falou que a gente não se limita à linguagem da academia, mas todos os episódios eles têm referências, obviamente, a gente cita autores, mas a gente exemplifica para que seja de maior acesso, até para a questão do interesse do aluno ou do professor, ou da própria família, que muitas pessoas estão mostrando para os pais, inclusive, né, que eles possam pesquisar e buscar essas referências, até porque os episódios hoje eles contam no final de cada episódio com indicações de livros, de filmes que abordam sobre o tema, para que possam se aprofundar de uma forma melhor. Para a gente dar continuidade um pouco da fala, talvez a gente se equivocou de não falar no começo que é o podcast, mas acredito que as pessoas que estão consumindo o CNID online nessa época da pandemia, infelizmente, possivelmente conhecem já o formato do podcast, mas o podcast seria, então, um formato de um programa de rádio, né,
uma conversa que a gente tem, é como se fosse uma Netflix mais de áudio, então, que a gente tem no Spotify, nossos episódios, e também no SoundCloud. A categoria do nosso trabalho é aprendizado, então, mesmo as pessoas que não possuem conta premium no Spotify, porque tem essa opção para pular anúncios e tal, consegue fazer o download dos nossos materiais, e algo também que possibilita que as pessoas consigam ouvir quando elas querem. Hoje em dia, a gente grava os episódios na Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Passo Fundo, que possui o estudo de rádio, mas a gente já gravou também em lugares alternativos, né, Marcelo? Então, porque esse conteúdo, o que vale mesmo é o debate que a gente está tendo, não tanto a qualidade técnica, mas sim que a gente está debatendo e está propondo para as pessoas. Eu trabalho com comunicação desde os meus 18 anos, agora vou fazer 27, então eu consegui dar uma ajuda um pouco melhor e para a gente ter essa abertura. Conforme eu tinha conversado anteriormente com o pessoal do CENID, pedindo para mim dar uma explicação de quais softwares a gente pode usar e quais indicações que a gente pode dar. Hoje em dia, eu edito no Sony Vegas o material do nosso podcast, mas o editor pode ser trocado por qualquer um smartphone gratuito também, que seria algo bem simples, porque a edição, como ela é uma conversa que a gente realiza, não tem muitos cortes, obviamente, a gente cuida, né, tudo que é falado, porque como é conteúdo de aprendizado para vários públicos, a gente vê o que é melhor deixar, o que pode ser melhor a gente cortar para não ser interpretado de uma forma equivocada, obviamente, porque o nosso intuito é levar a discussão, não levar a desinformação. Então, é algo que a gente faz com bastante cuidado. Marcelo? E, Tatiel, aproveitando, a gente pode falar um pouco também da estrutura do programa. Você mencionou rapidamente isso, né? Primeiro, não é um programa de entrevista, não é que a gente pega um professor e vamos entrevistar ele sobre um tema, não é esse o propósito. Seria um formato possível, mas me parece que seria mais sisudo, assim, teria um aspecto mais sério, mais formal, que a gente acha que é pouco simpático, especialmente para falar com os jovens. Também também não tem aquele modelo palestra, que a gente tem um convidado lá, a maioria são professores do curso de filosofia, convidamos professores de áreas próximas também para discutir temas pertinentes às suas áreas, mas também não é uma fala expositiva do início ao fim, um monólogo. A gente tenta fazer um estilo de bate-papo descontraído, a gente não tem um roteiro, as pessoas chegam lá com um tema, a gente prepara algumas questões para não deixar a peteca cair no meio da gravação, mas o espírito é esse mesmo, a gente vai falando, vai explorando, dependendo de como a conversa flui, vão surgindo questões que a gente nem imaginou, e esse é o propósito, e a gente acha que está funcionando bem nesse modelo, né, que fica um programa mais leve para se ouvir. Isso viabiliza também que a gente evite o academicismo, porque depois de um tempo os professores pesquisando, escrevendo academicamente, dando aula para estudantes de nível superior, muitos professores já na pós-graduação, a nossa tendência é sempre caminhar para uma linguagem mais técnica, mais, vamos dizer assim, para o grande público rebuscada. Então, essa conversa descontraída que a gente tende a fazer ajuda também a quebrar um pouco esse formalismo que poderia ser pouco atrativo para a maioria das pessoas. Então, algo sobre o formato. E os episódios, eles não são muito longos, isso também é importante dizer. Em geral, eles ficam ali entre 20 e 30 minutos. Alguns raros têm menos de 20 minutos, e outros raros também, episódios, têm mais de 30 minutos. Mas a grande maioria deles está entre 20 e 30 minutos. Né? Então, também não é uma coisa que tu vai ficar empenhado ali horas e horas ouvindo o podcast. Atualmente o Tatiel mencionava também... Pode concluir. Não, eu só ia dizer que, reforçar aquilo que você já havia
apontado, né, que a gente tem incluído indicações de leitura relacionadas aos temas que a gente discute, sempre que possível, algumas dicas de filme também. Então, também pensando já na possibilidade educativa desses episódios, quando que eles são utilizados nas escolas. Atualmente, eu acredito que a nossa maior dificuldade nessa conversa informal é a questão do tempo mesmo, porque o pessoal da filosofia gosta de falar, né, e ficar filosofando. Então, algumas vezes a gente vai com o intuito de gravar um episódio, acabam surgindo 2 ou 3, porque a gente tem que dividir os temas, não dá tempo para falar tudo que a gente gostaria. E acho que é importante a gente salientar também a participação do professor Andrei, porque hoje o programa ele é apresentado por mim, e pelo professor Andrei Lodeia também, que é meu parceiro de bancada nessas conversas. E o professor Andrei também abraçou o projeto com unhas e dentes, e a gente sempre está tentando aperfeiçoar e conversar. Até a gente escuta os primeiros episódios que a gente fez e escuta os atuais, é gritante a diferença de como a gente se soltou, e a gente ainda está aprendendo com o formato para ver como ele funciona melhor. E agora, nessa questão que a gente está, como a gente grava os episódios, às vezes em 2, 3 dias, a gente grava um grande número de episódios para poder adiantar, porque atualmente o projeto ele larga um episódio novo a cada 15 dias, só quebrando essa regra em caso de datas especiais, quando a gente consegue fazer um episódio especial. Por exemplo, a gente fez um especial de carnaval, né, falando sobre o carnaval, mas a gente faz esse formato intercalado. Agora a gente está pensando alternativas, inclusive essa experiência aqui do CENID pode ser uma alternativa que a gente possa aderir para a gente gravar alguns episódios agora nesse momento que a gente não consegue se reunir num estúdio para fazer essas gravações. Então, é uma experiência nova também, e também possibilita até a gente quebrar essas barreiras geográficas e poder ter uma interação melhor com outras universidades, talvez pessoas de fora do estado, e a gente consiga cada vez mais agregar nesse nosso material que a gente está produzindo. Eu tenho uma colinha aqui do meu lado, então às vezes eu olho para baixo, é por conta disso. Eu espero que quem está assistindo não se importe, porque um pouco é a cola e um pouco é meus gatos tentando derrubar o computador durante a apresentação. Então eu tenho aqui também sobre as plataformas. Eu acho que a gente já falou também, e talvez falar agora mais voltado aos benefícios do projeto mesmo, né, Marcelo? E também um pouco sobre essa questão eu acho que seria interessante que esse projeto ele está funcionando bem por conta que os professores acolheram esse projeto, né, e estão participando e contribuindo na divulgação e também destinando tempo para ir até o estúdio para gravar e para a gente conseguir fazer isso funcionar de uma forma mais adequada. Sim, porque o início sempre é bem empolgante, porque daí você tem uma ideia, você vai lá, executa, e todas as pessoas estão bastante envolvidas. Só que aí você vai lá e grava uma temporada, sei lá, acho que a gente começou gravando 7 episódios, depois fomos lá, gravamos mais 7, depois mais 7, depois... Se a gente não tiver um grupo que abrace a proposta e continue a se disponibilizando a participar dessas gravações, todo o processo ele seria bem mais custoso, porque, vejam, não são sempre as mesmas pessoas que vão lá falando sobre uma mesma área do conhecimento. A gente pega discussões muito diversificadas. A gente fala num encontro sobre o amor, no outro a gente está falando sobre futebol, e depois estamos falando sobre meritocracia, e depois a gente volta a falar sobre racismo e sobre amizade, então não existe como as mesmas pessoas, um grupo muito pequeno de pessoas, dar conta de uma diversidade tão grande de temas e fazer isso com qualidade. Então, a gente conta para o funcionamento do podcast com praticamente todos os professores do colegiado, do curso de filosofia, e também com parceiros de outros cursos. E sem esse apoio, sem essa disponibilidade dos nossos colegas professores, seria muito difícil continuar com o projeto, né? Porque você imagina, de novo, você gravando, um grupo pequeno de pessoas logo começa a ficar sem assunto, sem alternativa, e aí o negócio vai esfriando. Então, é muito importante para a dinâmica, nesse modelo de gravações
que a gente adotou e nessa proposta que a gente está seguindo, é muito importante que a gente tenha o apoio de um grupo grande de professores, né? Senão a gente não conseguiria diversificar e não conseguiria também falar desses temas com a profundidade que a gente pretende colocar neles. Isso, então, é importante destacar também em relação à nossa experiência de gravação, de produção dos podcasts, isso é significativo. E eu acho agora, Tatiana, que a gente tem que falar um pouco mais dos usos que a gente imagina, já falamos, mas também avançar um pouco em relação aos feedbacks que a gente está tendo de trabalhos que professores estão fazendo com esses materiais, né? Eu acho que esse também é o espírito desse espaço. Quem sabe tu começa, Tatiana. Bom, o projeto ele quebra um monte de paradigmas que podiam estar estabelecidos de uma visão equivocada sobre a filosofia, como a gente já falou anteriormente, e vários professores estão utilizando isso, inclusive acadêmicos do curso de filosofia estão aplicando como complemento. Eu acho que, antes de tudo, algo que é muito importante a gente deixar bem claro é que o podcast, em momento algum, vai substituir um professor em sala de aula. Ele não é um substituto do professor. Ele é um suporte, ele é um complemento para que esses professores possam dar uma aula, possam elaborar uma aula, ou possam complementar uma aula. Precisa de um professor, sim, dando um norte e conseguindo orientar mais ou menos os debates que ele pretende em sala de aula, porque senão a gente perde completamente o propósito, que é essa aproximação da filosofia. E, obviamente, uma criança ou um adolescente vai escutar o episódio e vai ter dúvidas, vão fazer perguntas, e esse debate ele é necessário. E esse debate a gente não consegue ter porque os episódios são gravados, então é necessário que tenha um professor dando esse suporte para os alunos. Mas, sim, professores da rede pública de ensino já estão usando, alguns acadêmicos já estão usando como suporte todos os episódios. A gente esqueceu de falar no começo, mas tem um PowerPoint que vai estar disponível para vocês baixarem, que tem alguns dados, algumas coisas que vocês podem acompanhar. Então, todos os episódios, eles contam com uma apresentação prévia que o professor Marcelo escreve, então, para adiantar um pouco o que vai ser trabalhado no podcast, e também instigar um pouco, dar aquela vontade de escutar e pensar, bom, poxa vida, eu posso escutar sobre isso, não pensei tudo o que eu poderia pensar, inclusive editando e escutando, a gente também pensa isso, e assim novos temas vão surgindo. E surge essa possibilidade. Inclusive, professores do ensino superior da universidade também estão utilizando já e estão fazendo relatórios para nós. Inclusive, o Marcelo utilizou também com alunos dele. Então, está sendo algo bem bacana. E o nosso feedback que a gente está recebendo, inclusive nas redes sociais, né, de alunos de outros estados que recomendaram para professores para que utilizem. Inclusive, tem na apresentação ali um caso de uma menina que é uma criança que tem um Instagram que ela sugere alguns recursos de ensino online, e ela mandou para nós a mensagem que ela recomendou para a professora dela que ela está utilizando. Professores de outras áreas também que estão utilizando. Então, é algo bem bacana que a gente está conseguindo ter esse feedback, e a gente está trabalhando em cima disso, inclusive agora com um projeto de extensão, transcrevendo todos os episódios vão ser transcritos, para que eles sejam acessíveis também para quem tem uma deficiência auditiva e não pode escutar os episódios. Então, a gente tem essa preocupação de fazer ele se tornar bem acessível. Marcelo? Deixa eu falar um pouco mais. A gente tem, inclusive, ex-alunos do curso que hoje estão atuando no ensino, eles nos reportam sobre a experiência deles estarem usando e indicando para os estudantes os nossos podcasts como... E aí o uso do podcast ele é bem diferenciado. Eu acho que esse é um dos pontos legais também dessa ferramenta, desse recurso, né? Porque aí tem professor que vai usar, e a gente sabe disso, em sala de aula, tá, vamos ouvir um trecho aqui, aí vamos começar um debate sobre isso, vamos continuar esse debate a partir do podcast. Tem outros que indicam como preparação em casa para aula, tem outros que indicam como complementação de uma aula que já foi dada. Eu lembro que a gente teve lá no início um episódio sobre fake news, e aí a gente teve alguns retornos de professores, foi bem legal poder contar com
episódio da fake news para oferecer outras perspectivas de discussão dessa questão com os estudantes. Mas como a gente está, na maioria dos episódios, contando com professores, doutores, pós-doutores, especialistas nessas questões, o podcast ele pode, inclusive, em muitos casos, servir como uma fonte de pesquisa, né? Então, a possibilidade de uso, os caminhos que podem ser seguidos para você explorar o podcast, eles são inúmeros, né? Você não pode prever que ele vai ser usado apenas para isso, vai servir melhor como estratégia de mobilização de uma discussão, ou vai servir melhor como um recurso de pesquisa, etc. Então, muito depende do contexto da escola, muito depende de como o professor se organiza, mas eu acho que esse é um dos potenciais mais significativos, né? Essa flexibilidade de uso, né? Essas várias alternativas que o podcast dá para um professor. Eu mesmo usei um podcast como um dos recursos para embasar uma atividade agora, nesse período de aulas remotas, né? Eu tinha um conteúdo que já havia sido, ou que tinha relação com um tema abordado num podcast, e parte da tarefa dos estudantes era ouvir o podcast, né? E aí eles tinham uma atividade relacionada. Então, mesmo no ensino superior, a gente pode fazer uso disso. E o Tautiel mencionava, colegas nossos também têm usado os podcasts como um dos recursos para as aulas remotas desse período, né? Claro, não vai ser o único recurso, não dá para fazer pelo menos, eu penso assim, por enquanto, não dá para tu montar um curso, uma disciplina só com base em podcast, mas eles têm muitos temas que podem complementar as aulas, né? E que podem se somar como um recurso de preparação e de estudo. Esse projeto ele começou em agosto do ano passado e agora a gente está com, última vez que eu olhei, pelo menos os dados, estava com 3.975 plays que a gente teve de episódios. Então a gente tem atualmente 18 episódios disponíveis, então é um alcance bem grande, com 50% disso em downloads. Isso também é uma alternativa bem bacana que as pessoas possuem para estudar, porque o interessante do formato podcast é que a pessoa pode escutar dirigindo, lavando louça, tomando banho, enfim, ela encaixa isso conforme o cotidiano dela, e é algo que a gente consegue participar da vida das pessoas, elas conseguem consumir isso de uma forma não tão massiva, porque muitas pessoas podem compreender a filosofia como algo massivo, como algo chato, mas que se permitem escutar os nossos podcasts, ver a nossa conversa descontraída e percebem que muitas vezes a conversa que elas estão tendo entre os amigos também é um debate filosófico e elas não têm essa compreensão do quanto a filosofia sim está presente na vida deles. Então, o podcast é uma reaproximação também das pessoas, do público, com a filosofia. Eu tenho aqui anotado alguns países que também a gente até se surpreendeu que a gente quebrou as fronteiras através do podcast, e atualmente a gente tem alguns países que escutam o nosso projeto. Inclusive, isso vai estar no slide que está disponível aí para vocês. Mas então, que a gente tem hoje computado Brasil, Portugal, Irlanda, Argentina, Nova Zelândia, Estados Unidos, Equador, França, Espanha, Austrália, Chile, México e Alemanha. Possivelmente são brasileiros também que estão consumindo, né, esse material lá fora, mas é interessante a gente ver que essa aproximação, que a gente não se limitou apenas ao nosso curso de filosofia, que eu acho que o Marcelo tem um número mais exato de quantos alunos tem, e que quebrou completamente barreiras e a gente conseguiu virar essa alternativa de suporte pedagógico que a gente vem trabalhando para deixar ela de uma forma cada vez mais redonda, para que seja, sim, útil e que seja funcional nas atividades. Inclusive, a gente estava conversando anteriormente sobre alguns episódios não são recomendados para algumas faixas etárias. Então, talvez trabalhar com a ideia de uma classificação indicativa para que, obviamente, os professores que vão trabalhar com os podcasts escutem os episódios antes e vejam se ele é adequado para ser debatido em sala de aula, né?
até porque o podcast é para ser uma alternativa leve. Então, é interessante que seja feita essa triagem antecipada antes de usar esse recurso. E como a gente já falou, e é importante repetir novamente, ele é um recurso pedagógico, ele deve ser tratado de forma responsável, até para que não se torne algo que mais confunda do que esclareça as pessoas sobre o estudo de filosofia. E a questão dos temas, a gente tem também anotado aqui alguns que estão disponíveis até então. Então, quem está no CENID e quiser procurar a gente no Spotify, fazer um merchan no meio do seminário de vocês. Mas, enfim, vocês procuram Ouça Saber Podcast no Spotify ou nas redes sociais Filosofia UPF, lá vocês encontram a gente. Eu acho que isso também seria interessante a gente falar, que a nossa divulgação, ela é toda feita pelo nosso Instagram e também pelo público que consome. Isso é muito bacana, que os professores também se dedicam, a gente faz chamadas para os episódios, então, no Instagram, através dos stories, mas a gente larga um episódio e as pessoas que estão ouvindo vão marcando a gente, vão divulgando e vão mandando para amigos, e a gente acaba tendo esse alcance orgânico, que é muito bacana também, ver que as pessoas estão solicitando temas, inclusive o episódio que vai sair agora na próxima semana, nessa semana, desculpa, é sobre racismo, que foi um episódio que foi solicitado pelas pessoas que consomem o nosso podcast. Então, essa participação do público, essa abertura que o curso de filosofia tem e essa liberdade que o Marcelo também dá para a gente poder realizar isso e essa conversa com os professores é muito importante. Então, atualmente, a gente tem uns episódios disponíveis, vai ter esse do racismo, tem do Ouse Saber, que é a proposta, caso vocês queiram saber mais sobre o nosso projeto, lá também vai ter uma explicação um pouco mais a fundo sobre por que a gente começou com o podcast. Tem Gosto Discute, Amizade, Fake News, Felicidade, Analfabetismo Político, Papel das Humanidades, Amor, Feminismo, Mentira, Sentido da Vida, Tecnologia, Meritocracia, Masculinidade Tóxica, Carnaval, Opinião, Erotismo, Futebol e do racismo, como eu já falei. Então, são temas bem variados, conforme a gente vai gravando, vão surgindo novos temas, novas possibilidades que a gente vai se surpreendendo. E a gente, além de apresentar o nosso projeto como um relato de experiência, também estimular aos professores e educadores que estão assistindo o CENID, que também possam produzir esse conteúdo de qualidade e destine um pouco de tempo para produzir esse tipo de conteúdo para a internet, porque tem muita informação na internet, mas informação de qualidade é algo diferenciado, e é isso que a gente tenta fazer e ter essa aproximação. E, infelizmente, a universidade não é algo acessível para todo mundo ainda hoje em dia, e esse projeto ele aproxima as pessoas de todas as classes, até aquelas que não tiveram a possibilidade de ir para o ensino superior, a terem um contato direto com os professores e doutores do curso de filosofia, e terem essa comunicação e perceberem que elas sim estão próximas e sim, elas fazem parte do ensino de filosofia. Então, os professores que gostarem da ideia e quiserem mais informações, podem entrar em contato com a gente, com o curso de filosofia, que obviamente a gente está aberto para contribuir para que outras disciplinas possam também explorar essa área de uma forma efetiva, né, Marcelo? Isso. Bom, eu acho que era isso, principalmente, que a gente tinha para comunicar, né, Tatiana? Não sei se eu estou esquecendo, possivelmente estou esquecendo alguma coisa, né? A gente só vai lembrar depois quando mas a gente não tem um ano ainda do projeto, nos falta um estudo mais sistemático do uso que está sendo feito disso na educação básica e mesmo no ensino superior, mas a gente tem isso no horizonte, né, fazer uma investigação mais detalhada de como está sendo a experiência do uso desses podcasts no ensino, na educação. Quem sabe nos próximos anos, quando o projeto já estiver mais encorpado, a gente consiga sistematizar o retorno que a gente está recebendo de alguns professores e investigar também, que não nos dão um retorno espontâneo, né? Mas, por enquanto, o que a gente tem é isso, né? É o propósito do podcast que foi construído com essa intenção e o feedback espontâneo de muitos professores e de estudantes que têm contato com o podcast, têm utilizado o podcast e têm
e tem dado depoimentos, assim, de quem está satisfeito com a experiência. Isso, para nós, tem sido muito significativo. Só para concluir também, a nossa faixa etária é bem bacana, tem pessoas desde os 18 anos, menos 18 anos, até 65 anos que estão consumindo podcast. Obviamente, nos nossos números ali, nos metadados que vão estar nos slides, aparece um número reduzido de pessoas com menos de 18 anos, mas como muitas pessoas têm vinculado a conta do Spotify com o Facebook, e para o Facebook tem que ter 18 anos, acaba ficando ali nas informações como se a pessoa tivesse mais de 18 anos. Mas é bem bacana esse retorno que a gente está tendo, essa participação. A gente fica aberto também a sugestões que possam surgir para quem consumir o nosso material. A gente ainda está trabalhando, os professores ainda estão fazendo relatórios, os acadêmicos ainda estão fazendo relatórios. Ano passado eu submeti um resumo sobre o uso disso também, um seminário de educação e pós-graduação em Sertão. Então, a gente ainda está trabalhando devagarzinho com como a gente pode explorar melhor esse podcast, mas a gente tem tratado ele com muito carinho e, sem dúvidas, a gente vai continuar lapidando ele até ser uma ferramenta cada vez mais efetiva para todo mundo. Acho que seria isso, a gente agradece o espaço, não sei se o Marcelo tem algum complemento. O nosso e-mail para o podcast vai estar disponível. As nossas redes sociais também, vocês podem acompanhar, que a gente faz bastante coisa lá e produz vídeos e produz materiais. E a gente fica à disposição e agradece mais uma vez o CENID, até porque eu entrei em contato depois que já tinha passado o prazo para a gente submeter um trabalho, conversei com o pessoal do CENID, se interessaram, deram abertura. Então, isso é muito, muito importante para a gente, para o curso de filosofia, a gente ganhar essa visibilidade num seminário tão grandioso. De minha parte também, agradecer o espaço para poder compartilhar essa experiência, que também pode, talvez, inspirar outras pessoas a fazerem algo semelhante, melhor do que isso, né? Que são os caminhos possíveis para a gente ir qualificando a educação, né? Que eu acho que é o objetivo de todos aqui no evento. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Tatiel Zarte e o Marcelo Doro, do curso de Filosofia da Universidade de Passo Fundo, pela disponibilidade de vocês estarem fazendo esse relato de experiência em tempos em que a BNCC está sugerindo as produções, e uma das produções é via podcast, né? Então, que além de usarem o podcast de vocês, que os professores, os participantes do CENID possam, na experiência de vocês, se desafiarem a fazê-los também com os seus estudantes e os seus colegas, né? Muito obrigada. Obrigado.